Eu fui incumbido pelo professor Jacques de falar sobre a complementaridade entre os rankings sobre avaliação externa e avaliação interna. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, aproveitando que nós estamos aqui no IFT e que está aqui presente o diretor do Instituto de Astronomia e Geofísica, eu quero contar uma história que começa lá no século XVII. Naquela época, bom, então acho que todo mundo sabe que no começo do século XVII, Galileu descobriu que Júpiter tinha 4 luas girando em volta dele. E passados cerca de 50, 60 anos, um astrônomo dinamarquês chamado Ole Rømer resolveu medir a velocidade com que esses satélites giravam em torno de Júpiter. E aí ele descobriu uma coisa surpreendente. Quando era primavera, na Dinamarca, os satélites giravam mais depressa. E quando era outono, eles giravam mais devagar. Ele teve o bom senso de perceber que isso significava que a luz tinha velocidade finita. Na época, se achava que talvez a luz tivesse velocidade infinita, parecia muito razoável. E a explicação é simples, é que se a luz tem velocidade finita, Júpiter anda muito mais devagar do que a Terra em torno do Sol. Então, a Terra gira depressa, e enquanto ela dá uma volta, é como se Júpiter tivesse parado. Então, na primavera daquele ano, a Terra estava se aproximando de Júpiter, e no outono ela estava se afastando. Quando ela se aproxima de Júpiter, à medida que ela vai chegando mais perto, a luz leva menos tempo para chegar até nós. Então, as coisas parecem que passam mais depressa. E quando está se afastando, passam mais devagar. Então, essa é a explicação dele. Nisso, ele conseguiu até fazer uma estimativa da velocidade da luz, 220 mil quilômetros por segundo. Hoje em dia, a gente sabe que é 300 mil. Passados 150 anos, Maxwell, aliás, 200 anos depois, Maxwell aproveitou esse conhecimento para descobrir que a luz era uma radiação eletromagnética, e hoje eu posso pegar meu celular e falar daqui em Copenhague, graças a isso. Bom, que lições nós aprendemos dessa história? Primeiro, é que olhando para uma coisa que está muito distante, a gente pode, com bastante reflexão, a gente consegue aproveitar coisas que acontecem aqui perto de nós. Então, os satélites de Júpiter, nessa analogia, são os rankings internacionais, e o que acontece aqui, o eletromagnetismo, são a nossa universidade, e o celular é o benefício prático que nós queremos tirar dessa ideia. Então, a primeira coisa que você aprende é isso daí, a gente precisa observar, mas também a gente precisa refletir sobre o que é observado. Vejamos como isso daí funciona. Se a gente olhar para os rankings internacionais, refletir um pouquinho sobre eles, a primeira coisa que me ocorre é que, se nós vivêssemos no mundo ideal, os rankings internacionais teriam que perder de longe do sistema de avaliação interno das universidades. Porque os rankings internacionais, como o Justin já esclareceu, eles têm prioridades muito diferentes das prioridades que nós temos. E a gente poderia se beneficiar de um sistema de planejamento bom e depois de uma avaliação boa para fazer a universidade crescer. Os rankings não querem fazer isso, de forma que eles teriam que perder. Mas, na situação atual, se a gente olhar, é questionável se eles fazem um serviço melhor ou pior do que o nosso sistema de avaliação. Eu poderia dar evidências disso. O professor Raul está olhando ali com uma cara um pouco cética, porque a Exalc é um bom exemplo de como isso daí acontece. Então, eu acho que nós temos que melhorar o nosso sistema de avaliação. A professora Marisa descreveu aqui o sistema da Unicamp, que eu acho que é o melhor deles, mas mesmo assim ainda não é o que nós queremos. Eu só queria deixar aqui essa mensagem. A gente deve olhar para o ranking como uma fonte de estímulo para o pensamento sobre a avaliação.
e a avaliação interna que nos vai levar lá para cima e vai fazer com que os rankings acabem melhorando. Esse é o único caminho que a gente pode pensar em seguir. Muito obrigado.